Lucas Paquetá no Flamengo, tá? Quem traz as informações agora é ela, Monique Danello. Cara, que loucura, hein, Monique Danello? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso De Placa. Bom dia, trabalha com a seleção brasileira, trabalha com o Flamengo, ela não para, ela é galáctica, ela só trabalha, né? E ainda cuida de duas meninas. É verdade. Monique, que loucura foi essa, cara? Estávamos aqui na redação, é verdade, esperando ali começar a festa aqui junina da firma, coisa e tal. Aí do nada alguém soltou. O que é isso aí do Paquetá negociando com o Flamengo? Explica essa história, Monique. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, um abraço para vocês, para todo mundo que está acompanhando o De Placa. Sei que tem bastante gente aí acompanhando o nosso De Placa hoje. Pegou todo mundo de surpresa aqui, inclusive a gente. Nós estávamos viajando de São Francisco aqui para Las Vegas de volta. E aí logo depois que a gente desembarcou, começaram a surgir as informações. Nós também ficamos incrédulos, mas de fato isso está acontecendo. Eu confirmei todas as informações que a gente trouxe ontem no fim do dia nas redes da TNT Esportes. É uma negociação que já está acontecendo há algumas semanas, na verdade, uma conversa que já está acontecendo há algumas semanas e agora de fato virou uma negociação porque o Flamengo vai a Londres, vai à Inglaterra para tocar pessoalmente essa conversa com o West Ham. O Lucas Paquetá, como a gente sabe, ele está vivendo um momento conturbado na Inglaterra, ele está sendo acusado de um suposto envolvimento com apostas. Não há uma previsão da Federação Inglesa para que esse julgamento aconteça. Recentemente, o jogador precisou apresentar a defesa dele para as acusações que recebeu, mas não há um prazo para que esse julgamento aconteça. E aí, tentando trazer um panorama geral para explicar para quem está em casa, Vitor, o staff do jogador entende que, no momento, o melhor para ele é sair desse olho do furacão, tentar sair um pouco ali de onde tudo está acontecendo, de onde ele está sendo acusado, para tentar levar de uma maneira mais tranquila essa situação, e por isso uma volta ao futebol brasileiro é vista com bons olhos. E aí, olhando o lado do West Ham, né? O Flamengo viaja à Inglaterra, o Bruno Spindel vai a Londres para conversar com o West Ham. A ideia inicial do Flamengo era tentar uma contratação do Paquetá por empréstimo já para essa janela de transferências do meio do ano. Seria já para pós-Copa América o Paquetá se apresentar ao Flamengo, mas sabe que é muito difícil porque o West Ham quer vender o Paquetá. A gente pode trazer mais detalhes daqui a pouco, tenho certeza que vocês vão ter perguntas, mas só para trazer um panorama geral, é isso que está acontecendo. Nesse momento, o Flamengo está na figura do Bruno Spindel na Inglaterra para negociar com o West Ham, e o desejo é repatriar o Lucas Paquetá agora no meio do ano, assim que a janela de transferências abrir já para a disputa de Libertadores, Brasileirão, nessa temporada 2024. Cara, é assim, soa um pouco como uma loucura, né? Porque há pouco tempo ele estava negociando para ir para o Manchester City. Né? Então a gente está falando de um cara aí de talvez primeira ou segunda prateleira, mas para mim é um excelente jogador que fez uma excelente temporada. Foi justamente quando surgiram os primeiros indícios, as primeiras denúncias no ano passado, no momento em que esse acordo estava sendo costurado com o City. E aí a pergunta que eu deixo aqui depois até para entender como que o West Ham pretende, né, se de fato vai negociar, enfim, se vai ser compra, ou se vai ser uma venda definitiva, se vai ser empréstimo. É assim, porque querendo ou não, o Flamengo está assumindo um risco. Lembrando que não é se ele deixar a Inglaterra que a acusação sai. É um risco. Vale esse risco? Eu acho um risco alto. Eu acho que um risco que só vale ser corrido se o Flamengo conseguir uma proteção contratual, uma proteção jurídica que resguarde os interesses do clube, que gere o menor prejuízo possível ao clube em caso de condenação. O que é divulgado até agora pela imprensa inglesa, a gente não tem acesso aos autos da investigação, do processo e tal, mas tudo que está sendo divulgado assim, é muito grave, aparentemente muito robusto e de difícil escapatória para o Paquetá. É a impressão que a gente tem daqui, né? Eu não sei se o Flamengo tem algum outro tipo de informação. Não sei se num contato com o Paquetá, o Flamengo talvez tenha entendido qual é a linha de defesa e tenha enxergado solidez nessa linha de defesa. E talvez por isso, tendo essas informações que a gente não tem, o Flamengo entenda que vale correr esse risco. Talvez o Flamengo calcule esse risco como algo muito menor do que a gente aqui de fora está calculando. Mas eu vejo ainda como uma situação muito delicada. Até porque
não é só a questão financeira, né? Chega o Paquetá, ele encaixa no time, vira uma peça-chave central, e acho que tem tudo para isso, né? Pelo potencial que está demonstrando na Inglaterra há muito tempo, e de repente vem uma condenação e você perde um cara que pode ser um pilar do time, né? Você pode ter esse prejuízo técnico também lá na frente. Enfim. Eu acho que vale a pena, assim, se isso for tudo conversado, é um risco calculado. O risco, ele existe. Em qualquer negociação existe, porque pode chegar e não render, pode chegar e se machucar. O futebol é feito de risco, ainda mais negócios que envolvem milhões. Mas isso, se for calculado, tiver tudo no papel, eu acho que pode ser muito bom para o Paquetá, pode ser ótimo para o Flamengo. Para o West Ham precisa ver qual é a compensação, né? Porque, assim, psicologicamente para o Paquetá sair do olho do furacão é ótimo, né? Para ele parar de pensar um pouco nisso e esperar, não tem o que fazer agora. É montar a defesa e aguardar. A defesa que, até onde se sabe, assim, ela vai tentar, mas eu não sei se ela está muito otimista. O que ela quer trabalhar é para evitar, por exemplo, um banimento, né? Tentar fazer ajustes na defesa, no olhar, para que a punição seja uma outra coisa ou uma coisa menor. Dito isso, eu não acho que vai ser um julgamento rápido. É preciso lembrar que demorou quase 1 ano para a denúncia ser formalizada. Daqui que isso seja julgado, e cabe recurso e tal... Claro, em caso de condenação ele pode ir ao caso, como vai o Gabigol agora. E aí você consegue, às vezes, pode ser, né, que consiga um efeito suspensivo, se for condenado, e aí estende um pouco e vai jogando até lá. Então, assim, se conseguir para agora, por exemplo, eu duvido muito que essa decisão seja tomada, sei lá, ainda esse ano. Não. O Flamengo ainda teria o Paquetá na reta final de Brasileiro, na reta final da Copa do Brasil, na reta final da Libertadores, poderia de repente emplacar uma tríplice coroa, e o Paquetá tem tecnicamente muito a agregar. Eu acho que para o Flamengo e para o Paquetá é excelente e é um risco calculado. Para o West Ham precisa entender aí, porque vender para o West Ham vai ser muito difícil. Foi um investimento bem alto. Talvez dentro da Europa, eu acho que dentro da Europa vai ser praticamente impossível. Talvez não venda agora, não venda nunca mais. É importante lembrar, são 4 acusações. 4 acusações. Eles pedem o banimento e o Fred já entrou, já explicou muito esse caso pra gente, de que ele não se lembra de ter algum caso em que o cara foi acusado pela FA e foi absolvido. Porque a FA, ela tem que ter provas muito contundentes para ir até o final. Ela não vai se expor a passar uma vergonha dessa se ela não tiver provas realmente contundentes. Mas a FA e volta a afirmar, são 4 acusações. Ele tem que se livrar de 4 acusações. Eu não sei se a Monique está por dentro disso. Isso era papo até de conversar com algum advogado do esporte e tal. Depois eu vou tentar falar com alguns. Se o banimento poderia ser só do futebol inglês. Não, então, o Fred explicou isso. Ele falou assim que normalmente eles vão pedir o banimento do futebol inglês e que depois isso pode ir escalonando. O que é o que... Entendeu? Eles vão dar a recomendação. Eles vão dar a recomendação, entendeu? De primeiro ir para a UEFA, ele não poder mais jogar no futebol europeu e depois ir para a FIFA, então ele ser banido isso de fato, do, assim, do o staff tenta antever uma questão, porque se esse banimento acontecer lá, com ele lá, os nós são muito piores do que se o banimento acontece lá e ele já está aqui. Porque aí, daqui que isso chegue na UEFA, aí depois vá para a FIFA, vai demorar. E até os pré-requisitos, a FA, enquanto algo menor, ela pode ser muito mais dura do que a FIFA no âmbito geral, que abriria uma jurisprudência perigosíssima para um universo muito maior. Então perigoso. A FIFA poderia ter muito mais cuidado no tamanho da punição. E aí eu acho que ele está fora de lá é saudável para ele e faz ele a carreira ande, né? Porque se ele for banido lá e estiver lá, para sair vai ser embaçado. Ô Monique, só para te liberar, sei que você quer falar também, e é só uma dúvida também, eu sei que você volta já com a gente para falar de seleção brasileira. O West Ham nesse momento, assim, a princípio seria uma venda mesmo, né? Nada de empréstimo. O desejo do West Ham é a venda. Eu estava ouvindo o que o Formiga estava falando e concordo com ele. A linha é por aí mesmo. E, assim, para o Flamengo, tecnicamente o Paquetá pode agregar muito. O clube está tentando se cercar juridicamente de todas as garantias, né? Não vai ter 100% uma garantia, mas tentando se cercar de todas as informações. Inclusive, o Flamengo já acionou o escritório de advocacia do Bichara Neto, que é especialista nesses casos envolvendo a FIFA e o CAS, punições
punições a jogadores. É ele quem está acompanhando o Gabigol no julgamento que em breve vai acontecer em relação à suposta fraude no exame de antidoping, e também acompanhou o caso do Paulo Guerreiro lá atrás, junto com o Flamengo, e é essa linha exatamente que o Formiga falou. É um processo longo, em que não há uma data para que o julgamento aconteça, e os desdobramentos desse julgamento e as instâncias onde o Paquetá pode recorrer, inclusive em relação a banimento no futebol inglês ou no futebol como um todo, são muitos desdobramentos e um tempo longo até que se chegue a um final, uma resolução final. Então o Flamengo está tentando se cercar de todas as garantias possíveis, e são esses lados, né? Para o Flamengo é interessante ter o Lucas Paquetá agora, para o Paquetá é muito interessante sair desse ambiente onde a acusação está acontecendo, sair um pouco do ambiente onde entende-se que a imprensa inglesa muitas vezes acaba sendo até certo ponto sensacionalista em relação ao assunto, e para o West Ham onde seria vantagem. O West Ham fez um investimento de mais de 60 milhões de euros no Lucas Paquetá. Como vocês falaram, né? Chegou ao ponto ali do interesse do Manchester City, e que o Paquetá poderia sair por 85, 100 milhões de euros. Foi quando surgiram as acusações envolvendo esse caso de apostas. O West Ham entende que, nesse momento, com tudo que está acontecendo, e se o Paquetá receber a punição, vai ser impossível eles receberem e terem um retorno do que eles investiram no Paquetá. Então, é aí que o Flamengo ganha um poder de barganha, porque numa situação normal, sem essa acusação, seria praticamente impossível, inviável o Flamengo entrar para brigar por esse negócio. Mas nas condições que o West Ham tem em mãos, se o Paquetá for punido na Inglaterra, então o Flamengo ganha poder de barganha para negociar, e é isso que está acontecendo nesse momento. Então, de um jeito ou de outro, teria vantagem para ambos os lados. É claro que o West Ham sai perdendo muito mais, mas olhando para o cenário, o West Ham não vai ter o que fazer com o Paquetá se ele receber uma punição dentro da Inglaterra. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio. Só para liberar a Monique, ela volta já já com a gente para falar de seleção. Obrigado, viu, Monique Danello? Qualquer novidade, ela chama a gente aqui, beleza? Eu tava lembrando, eu não sei se o Fred chegou a falar sobre isso, porque eu tava de férias, acho, quando ele comentou esse assunto e tal. O Sturridge, se eu não me engano, ele foi banido do futebol inglês por uma questão de, acho que, favorecimento ao irmão, uma parada assim. Ele até parou um pouco tempo depois disso, mas ele ainda jogou na Austrália. Ele foi banido num primeiro momento do futebol inglês. Na época até eu acho que ele estava em contrato com o Trabzonspor, eu acho, na Turquia, mas depois ele ainda jogou na Austrália um tempinho e tal, e depois parou, acho que ele parou em 21 ou 22. Então, assim, é a saída, entendeu? Ó, assim, gente, a chance da FA, de fato, punir é grande, mas daí ela não tem poder sobre o futebol mundial, né?